Fala pessoal, e aí galera, tranquilo, prezado, caríssima, tudo certo? E aí, estudando bastante para a prova nível médio? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa, e eu venho aqui convidá-los para que a gente faça a revisão do simulado 3, a que vocês responderam, isso mesmo. Vamos ver as questões que caíram, os assuntos abordados e para confirmar o gabarito, combinado? Então, o simulado 3, língua portuguesa, para a galera que vai fazer o Tiradentes, para a galera que vai fazer o CMPA, certo? Então vamos ter, olha só. Texto 1. 20 erros de português mais vergonhosos nas redes sociais. Então é um texto extenso, eu achei um pouco extenso, certo? E o próprio título já nos dá a ideia, né, do que a gente vai tratar, do que a gente vai discutir. Então eu coloquei o primeiro parágrafo, só para nós alinharmos aqui, para a gente ter certeza, né, a que texto as questões estão se referindo. Então, ó, o texto começa assim: o perfil nas redes sociais é um novo cartão de visitas, com todo mundo de olho no que outro faz no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Aliás, este último, por ser focado na vida profissional, merece uma atenção especial. Os deslizes por lá podem resultar em oportunidades profissionais perdidas. Neste sentido, as derrapadas no português fazem muita gente passar vergonha. Para evitá-las, uma boa estratégia é conhecer os erros gramaticais mais comuns. E aí segue o texto, né? Acho que é uma autora, se não me falha a memória, vai explicando como é que acontece. E aí chegamos, galera, na questão número 1. Depois de ler todo o texto, ali no final ele também apresenta os erros, né? Tem-se uma lista ali dos erros. Posso dizer que a ideia principal contida nele, olha só, o perfil das redes. O perfil nas redes sociais, não é esse. Derrapadas de português, eu não saberia determinar o que é uma derrapada de português, turma. Por isso não tem como a gente marcar esta aí. Perfeito? Não sei o que é uma derrapada. Não é uma ideia exata, estrutura exata. Oportunidades profissionais perdidas, erros gramaticais. Sim, isso aqui o próprio título nos influencia, né? Então, questão de número 1, letra D, Dinamarca, com certeza. Os deslizes nas redes sociais, isso aqui é muito amplo. Pode ser alguma gafe, algum erro, alguma ofensa feita. Então, não tem nada a ver com escrita, letra E. Com certeza, questão 1, letra D, Dinamarca. Questão número 2. De acordo com o texto, é incorreto. Ó, uma dessas não fecha a estrutura. Embora as pessoas que antes não tinham o hábito de ler e escrever diariamente estejam fixando estruturas erradas, a comunicação na internet está sendo dilapidada. Ou seja, né, antes as pessoas liam bem menos, hoje leem todo dia, praticamente a toda hora. Porém, ainda é preciso, né, como é que se diz, uma evolução, uma melhora nessa parte. Então, questão 2, com certeza, letra A de Azambuja. Assim como a internet não tem comprometimento com a gramática, as redes sociais têm feito um papel interessante de comunicação. A internalização dos erros acontece pela alta frequência com que se vê nas estruturas erradas. Muito bem, então lembrando que essa aqui não fecha com o texto. É para marcar aquela que está incorreto com o texto. Todas as outras estão fechando. Ampliação, beleza, as ideias, fechou. Então, letra A é que não fecha, é a única que não fecha com o texto. Questão de número 3. Alternativa que não apresenta um erro entre os 20 listados no texto é... Pô, aí, galera... Então, aqui tem uns erros, conforme a lista apresentada, é para eu marcar que não tenha erro nenhum. Então, ó, já houveram, lembrando que o haver nunca flexiona, né, na ideia de existir ou ocorrer, esse é o erro da A. O mal do mundo, o mal aqui tem que ser com L, né? Sempre substantivado é com L. Então, a B também tem erro. Curte aí minha postagem. É um jeito coloquial, mas aparentemente não tem nenhum erro ortográfico, ou de estrutura, ou de concordância. Estou meia cansada, meia advérbio não existe, é sempre meio, equivale a um pouco. E que horas a gente conversa? Ó, Juliana, vírgula para o vocativo. Bom, só se confirma então mesmo que de fato, questão 3, letra C, Canadá, Canoas. Não há nenhum erro
né, conforme as listas lá. Questão 4, galera. Associe as colunas de acordo com as relações expressas pelas preposições destacadas nas frases do texto. Então eu tenho aqui, ó, ideia de finalidade, companhia, falta, lugar, assunto e origem, e aqui as preposições, ó, marcadas. Aí tem a ordem, uma dessas ordens aqui. Então, por exemplo, ó, uma escrita sem maiores cuidados. O sem, ele é sempre, cadê? Falta. Então eu já sei que aqui é 3. Falta ou ausência, né? Ou omissão é sempre, a preposição sem, ela sempre vai dar essa ideia na estrutura. Então, sabendo eu que é 3, ó, já consigo eliminar 2. Com todo mundo de olho no que o outro faz. Ó, com todo mundo, dá uma ideia de companhia. Por lá, dá uma ideia de lugar. Ó, então eu já tenho 2, 3 e 4. Aliás, desculpem, 2, 4 e 3. 2, 4 e 3, ó. Então eu já sei que aqui é 6, única fonte de aprendizado, origem. Raciocínio linguístico para corrigir, finalidade. Então vai fechar a alternativa, ó, letra D, finalidade 1 e 5, assunto, projeto de ensino. Muito bem, aí fechou. Questão 4, letra D, Dinamarca. Bem simples, né, turma? Bem ligada com a interpretação de vocês. Quem errou, hein? Barbada essa aí. Questão 5, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, acho que não faz parte da questão. Analisa as afirmações abaixo referentes ao fragmento textual. Quando restringimos o tipo de texto que lemos, limitamos nossas fontes de conhecimento. Muito bem, o que é para eu fazer? Eu tenho que avaliar ali a sentença e ver quais estão corretas. Certo? Na sentença, temos 3 verbos? Vamos ver. 1, 2, 3. Muito bem, tem 3 verbos. 2 no modo subjuntivo, quando eu restringir, que eu restrinja. Não, esse não tá. Que eu leia, esse não tá. Esse também não tá. Então não tem nenhum no modo subjuntivo. A 1 tá fora. Então, ó, consigo eliminar 2. Os verbos estão todos na primeira pessoa. Nós, primeira pessoa do plural, nós e nós. Essa fechou. Todas estão na primeira pessoa do plural. Cuidado, primeira pessoa do singular eu, primeira pessoa do plural nós. Como ele não restringiu, não objetivou, pode ser qualquer uma das duas. Temos um exemplar de cada conjugação verbal quando restringir. Temos um exemplar. Tá, essa aqui eu já posso eliminar. De cada conjugação verbal, temos um exemplar, acho que é um exemplo de cada conjugação verbal. Deixa eu ver. Aqui é restringir, aqui é ler e aqui é ar. Então deve ser sobre temos o exemplar de cada conjugação, das conjugações ar, er e ir. Aí fechou. Então com certeza, questão 5, letra E de Equador. Ó, ar, er e ir. Então fechou. Temos sim um exemplar de cada conjugação verbal. Questão de número 6. Dentre as sentenças retiradas do texto, qual apresenta verbo no particípio? Para quem não lembra, particípio são as terminações ado, ido, quando regulares, e as terminações to, quando irregulares. Por exemplo, visto, escrito, aberto. Também tem aqueles impresso, né? Anexo, também são particípios irregulares. Vamos ver onde é que estão. Então, podem resultar em infinitivo. Ó, aqui, ó, tá, beleza, 6. Qual apresenta verbo no particípio? A internet não tem comprometimento com a gramática. Preocupante mesmo é quando o corretor não consegue dar conta de tudo. E aqui estão sendo repetidos frequentemente.
Ah, tá, aqui ó, fonte de aprendizado. Aqui não está sendo como usado, embora tenha um lado, ele está sendo usado como adjetivo. Então, letra E. Fechou. Questão E. É a única que está sendo usado como ação, como verbo particípio. Que está sendo usado, mais uma vez, só para ficar bem clara a ideia, como adjetivo na estrutura. Questão número 7, vamos ver o que pede. No título do texto, temos o adjetivo vergonhosos, que foi usado no grau do adjetivo. Vamos lá, então. Questão de número 7. Vamos lá. Galera, deixa eu voltar lá. Bom, enfim. Comparativo eu teria que ter duas ideias, né? Não tem. Então nós vamos ter, sem perder tempo, ó, superlativo relativo de superioridade. Letra B, Brasil. Muito bem. Sei lá, enfim. Questão de adjetivos. Questão, não, sei lá, digo, não é uma questão que cai muito, então nem se preocupem muito com esses graus superlativo, comparativo e inferioridade. Questão 8. Podemos encontrar o uso do pronome oblíquo em... Tá, essa tranquilo. Pronome oblíquo. Já matei na primeira. O, a, no, na, os pronomes oblíquos que equivalem a pessoa, né? No, na, o, a, lhe, me, te. Muito bem. Nos, vos. Questão 9. Alternativa que não apresenta pronome indefinido. Vamos lá, que não apresenta. Vamos lá, como todo, ó, isso já é um pronome indefinido. Outro, pronome indefinido. As derrapadas do português fazem muita gente, pronome indefinido. Lembre que muita, quando flexionar para o feminino, como ele está aqui, ou estiver sempre ao lado de um substantivo, ele não é advérbio de intensidade, ele é sempre pronome indefinido. Ó, muitas pessoas. Se a escola não for substituída pela internet, quando o corretor não conseguir dar conta de tudo. Então, só pode ser, questão 9, letra D, Dinamarca. D de dinheiro, D de Dinamarca, muito bem. Questão número 10. Uma boa estratégia é conhecer os erros gramaticais mais comuns. O termo destacado é da mesma classe de palavras dos termos destacados abaixo, menos em um. Bom, primeiro, o que ele é? Como ele está caracterizando os erros gramaticais mais comuns, muito comuns, então isso aqui é um advérbio de intensidade. Perfeito, galera? Troca por muito, tu vê, ó. Uma boa estratégia é conhecer os erros gramaticais muito comuns, e não muitos comuns. Né? Quando não dá para pluralizar, quando ele não concordou com a palavra posterior, é porque ele é um advérbio. Ó, advérbio de negação é para eu marcar aquela que não seja. Advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de tempo, aí o quando é uma conjunção, não é advérbio. É uma conjunção subordinada temporal. Por isso, questão 10, letra C, Canoas, Canadá. Tudo bem, chegamos à metade da prova. E aí já trocamos o texto. Vamos para um texto 2. Erros de português mantêm a mesma linha de raciocínio do outro texto. Reprovam 70% dos candidatos a emprego. Você sabia que de cada 10 pessoas que passam por uma entrevista de trabalho, 7 são reprovadas porque falam e escrevem errado? Olha só. Falar bem o português é uma exigência hoje em dia, para qualquer função, até mesmo para quem não lida com pessoas. Como um operador de máquinas, uma empresa de Salvador, Bahia, contrata em média até 30 pessoas por mês. E a língua portuguesa tem um peso muito grande no processo de seleção. Já na primeira etapa, e aí segue o texto também. Interessante, né? Interessante. Eu sei que pra galera aí, pra vocês adolescentes, acaba tornando até um texto chato. Mas a gente tem que se acostumar, porque lá no dia, para as duas instituições, CMPA e Tiradentes, né? Geralmente vem esses textos um pouco mais pesados. E por falar em pesados, nós temos a nossa questão de número 11, que diz o seguinte. No texto acima, o fragmento textual que melhor ilustra a ideia central é... Qual é a dessas aqui, turma, que dá objetivamente a ideia do texto? Falar português é uma exigência hoje para qualquer função. Tem uma relação, mas não é a ideia central.
O texto, ó, o fragmento textual que melhor ilustra a ideia central. Os testes de português são eliminatórios, o índice de reprovação é alto. Eu também tenho isso. De cada 10 pessoas que passam por uma entrevista de trabalho, 7 são reprovadas porque falam e escrevem errado. É exatamente assim que começa o texto e é exatamente sobre isso que a gente vai tratar. Por isso, questão 10, letra C. Todas as outras têm relação com o texto, mas é sobre essa ideia de as pessoas falarem mal ou escreverem mal, serem reprovadas, o alto índice de reprovação, mais do que a metade, né, 10 a 7, 70%, obviamente, é que chama atenção e que faz, né, toda a argumentação do texto. Vamos à questão 12, que diz o seguinte: das perguntas abaixo, qual não pode ser respondida pelo texto? Olha que interessante isso, vamos ver. Qual dessas perguntas eu não tenho resposta no texto? Quem são os responsáveis pelas pesquisas que fundamentam o texto? O que é preciso para ser compreendido numa seleção de emprego? Isso eu tenho. Como se comportam as pessoas? Eu consigo entender no texto. Quais os erros mais frequentes numa seleção nas grandes empresas? Temos. Quantas pessoas não passam numa seleção? Isso tem no início. Bom, então acho que a única que logicamente eu não tenho, questão 12, letra A de Azambuja. Eu não consigo achar uma resposta ou uma tese, uma argumentação no texto para a primeira pergunta imposta pela questão 12. Quem são os responsáveis pelas pesquisas que fundamentam o texto? Aí eu vou para a 13. Analisa as afirmações abaixo a respeito do título do texto. Eu tenho 3 afirmações, que é para eu marcar as corretas da questão de número 13. Excluindo os algarismos numéricos e o símbolo da porcentagem, encontramos 4 dígrafos, olha só. Dígrafos, 2 letras e um fonema, lembra? Os dígrafos consonantais, CH, LH, NH, GU, QU. Eu vou ter que voltar ali no texto, turma. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a só resposta. Não. Então eu vou voltar no texto, bem rapidinho, só para ficar legal. Tirando isso aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4 dígrafos. Fechou. Erros, português, reprovam, candidatos a emprego. Vamos voltar para lá. Na questão... Qual que eu tô, que eu não lembro mais? 13. Excluindo os algarismos... Tá, a 1 fechou. Não encontramos nenhum ditongo vocálico ou fonético. Não, tem ditongo vocálico. Tem o an lá que a gente marcou, que é um dos dígrafos. Candidatos a emprego, o termo grifado é uma preposição. Lógico, turma, acompanha comigo. Um A na frente de um masculino vai estar fazendo o quê? Certo? Quem é candidato a algo. É uma preposição que vem da regência ali do nome. Por isso, questão de número 13, letra D, a 1 e a 3 fecham com a teoria dada D de Dinamarca, D de dinheiro. Vamos lá então, galerinha. Questão 14, vamos ver o assunto que vem. Qual palavra é acentuada pela mesma regra de português? Vamos lá, primeira dica. Procurem sempre dividir as sílabas. Certo? Deixa eu ligar minha caneta aqui rapidinho. Agora sim. Ó, português. Última sílaba acentuada. Galera, vamos lembrar. Palavras com 2 sílabas ou mais, como o português, que vem acentuadas na última sílaba, a gente tem 3 regras possíveis. Oxítona, ditongo aberto e regra do hiato. Regra do hiato é o I e U sozinhos ou com S acentuados. Ditongo aberto, E, El e Oi. Não é o caso. Então, sobrou o quê? Regra da oxítona, A, E, O, EM, né? E é por isso, ó, questão 14, letra E de Equador, até. Paroxítona, diferencial e monossílabo tônico. Só para repassar as demais regras, por isso, questão 14, com certeza, letra E de Equador. Questão 15, encontramos conjunção subordinada causal em todas as alternativas, exceto... Lembrem-se, galera, de que sempre haverá causa quando houver um fato, algo que já aconteceu ou algo que vem acontecendo. Aí o porquê e toda a sua galera vão sempre introduzir uma causa. Perfeito? Bom, nas estruturas dadas, 7 são reprovadas, ó,
Isso aqui é um fato, 7 são reprovadas. Perfeito? Porque falam e escrevem errado. Tem-se uma causa aqui. Até mesmo para quem não lida com pessoas, como um operador de máquinas. Fechou. Como? Existe o como causal. Mas vamos lembrar que o como só é causal em início de período. Aqui, nosso como, turma, da questão, ele está como uma estrutura comparativa. Estou comparando, ó, pessoas com um operador de máquinas. Por isso, questão 15, com certeza a letra B, Brasil. Ó, 7 em cada 10 candidatos não passaram no teste. 45% dos candidatos de nível superior não conseguem. Por quê? Porque notem que eu tenho fatos e para cada fato eu vou ter uma causa, uma origem, uma razão, um motivo. Pessoas que passam por uma entrevista de trabalho são reprovadas. Eu tenho um fato aqui, porque erram no português. Então, B, Brasil. 16. Tem-se um verbo no imperativo na alternativa, olha aí, a velha ordem, né? Quando eu dou uma ordem, sugestão, pedido, favores. Então vamos ver as estruturas que vão entrar. Falar bem o português é uma exigência hoje em dia. Infinitivo, presente do indicativo. Veja alguns erros. Aí fechou, não tem erro. Veja alguns erros. Questão 16, B, Brasil. Ó, presente do indicativo, presente do indicativo, presente do indicativo e infinitivo. Então, com lógica e absoluta certeza, eu tenho uma ordem na questão 16, B, Brasil. Questão 17. Turma, olha só. Não há pesquisas, mas nas grandes agências há casos em que, numa mesma seleção, 7 em cada 10 candidatos não passaram no teste porque cometeram algum erro de português. Foram marcadas aqui a conjunção, um verbo e um pronome. Aí o que foi pedido? Os termos sublinhados são nessa mesma ordem, conjunção. Então eu tenho que dizer que tipo de conjunção ela é. Conjunção adversativa. Coordenada adversativa. O verbo está no, ó, passou, eles passaram. Pretérito perfeito, do indicativo. E o pronome algum, ó, pronome indefinido. Então vai fechar exatamente essa resposta aqui. Questão 17, letra E de Equador. Coordenativa adversativa, pretérito perfeito indicativo e pronome indefinido. Fechou? Barbada? Muito bem. Questão 18, pessoal. Podemos identificar uma forma nominal de um verbo de segunda conjugação na alternativa? Uma forma nominal, para quem não lembra, a forma nominal são 3. É quando o verbo está no infinitivo, particípio ou gerúndio. Certo, galera? Então isso é forma nominal. Particípio, infinitivo ou gerúndio. E segunda conjugação é essa aqui. Ou or, como vender, compor, aprender, responder, supor, pôr, são verbos de segunda conjugação. Então vamos ver o que vai entrar. Tá, aqui está conjugado, não interessa. Aqui sim, ó. Aqui está uma forma nominal. Só que é conversar, então eu não vou marcar. Eu tenho que marcar só de segunda conjugação, ela está em primeira, ó. Então a letra A está fora. A língua portuguesa tem conjugação normal. Um peso muito grande no processo, que não tem nenhum verbo. Então a B está fora. Ó, então são descuidados. Aqui eu tenho um particípio. Só que o verbo é descuidar, ó, primeira conjugação. Então não fecha com essa segunda parte. Tá fora a letra C. Lembrando, forma nominal pode ser qualquer uma. Gerúndio, particípio ou infinitivo. Ar, era e ir é infinitivo. Gerúndio é aquela terminação em NDO, estudando, aprendendo, dormindo. E particípio as terminações ado, ido ou to para os irregulares. Outras dicas são esquecer, infinitivo, ó, gírias e evitar gerundismo. Vamos ver. Nominal de um verbo de segunda conjugação. Aqui fechou, ó. Aqui eu tenho era, ó. Aqui é ar, mas eu já tenho na primeira, então
Só pode ser letra D. Só para confirmar a letra E, para quem não lida, lidar, primeira conjugação. Então, sim, questão 18, letra D, Dinamarca. Eu tenho um verbo. A forma nominal colocada no simulado foi a do infinitivo e está em segunda pessoa, em segunda conjugação, era. Fechou. Questão 19. Os termos destacados são, nessa mesma ordem, adjetivo, advérbio e advérbio. Eu tenho que marcar essas classes aí. Então vamos ver. É preciso ter boa influência, adjetivo, e falar pausadamente, advérbio de modo, pode ser qualquer um, para ser bem entendido, advérbio de intensidade. Bom, fechou então a primeira já? Questão 19, letra A de azambuja. Ó, aqui é pronome, já não bate. Participam é verbo. Adjetivo, advérbio, pronome indefinido não bate. Aqui advérbio não bate. Com certeza 19A. E aí chegamos à última questão, galera. Questão 20, vamos ver. Deve ser uma questão extensa pelo tamanho das letras. Nas sentenças abaixo, os termos destacados estão classificados por suas classes de palavras. Assim, marque verdadeiro, V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Ó. Então, deixa eu ver a ordem, o que é para eu fazer. A sequência é correta. Beleza. E o problema não aparece só na hora de escrever. É um advérbio de tempo? Ele é um advérbio, mas não é de tempo, é de modo, somente. Então é falsa a primeira. Começa assim nessa resposta. As pessoas participam de uma entrevista como se estivessem numa sala de bate-papo ou conversando com amigos. Também não é proporcional. Ela é uma coordenada alternativa. Falso e falso. Bom, tudo indica que é a letra C, falso e falso. Vamos ver. Não compreendem o texto e demonstram falta de leitura. Aditiva, fechou, verdadeiro. Já na primeira etapa, tempo, o já é tempo sempre. Também pecam pela falta, não é consecutiva, é aditiva, então é falsa. Vai fechar de fato. Questão 20, letra C. Fechou, galera? Muito bem. Então, as questões revistas, né, os gabaritos confirmados, espero muito que vocês tenham ido bem. Continuem estudando, mandem sempre as dúvidas aos seus professores. Galera, bons estudos e até uma próxima. Tchau!